Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta ao nosso 23º encontro de estudo de teologia de Umbanda Sagrada. Eu estava tentando utilizar um suporte, que é esse aqui, mas ele não parou, tá? Vamos seguir. Quem é que tá aí? Ayrton. Boa noite, irmão. Gláucia, sejam bem-vindos. Hoje, dia 30 de agosto de 2017, 20 horas e 1 minuto. Estou fazendo transmissão hoje pelo telefone celular. Tecnologia, de certa forma, às vezes atrapalha. Semana passada nós não conseguimos fazer a transmissão pelo computador. Passei a semana toda tentando corrigir o problema, é um problema de configuração, não deu certo. Mas sem mais delongas, vamos de imediato aos nossos estudos. A gente já está se encaminhando de certa forma, pessoal, para os últimos encontros. É evidente que esse estudo de teologia, ele trata dos assuntos básicos e fundamentais, claro, mas não esgota o tema, conforme, aliás, nós já conversamos a respeito no início, lá no nosso primeiro, segundo encontro, a gente já conversou a esse respeito. Olá, Janine, Brunos, Sandro, bem-vindos. E então, a gente já está se encaminhando para o final, tanto que hoje nós vamos estudar, falar um pouco sobre a gênese do planeta Terra, isso aí, e os planos da vida. Muitas religiões já tentaram, por assim dizer, explicar a origem da vida, não é verdade? Mas até onde eu sei, nenhuma se arvorou a explicar a gênese do nosso planeta. Existem muitas teorias, inclusive do ponto de vista religioso, de que a raça humana ela pode ter iniciado a partir do mistério ou do mito de Adão e Eva. É uma das explicações, uma das razões. Outra tese ou mito também de que a raça humana teve um início ou um reinício a partir do dilúvio, lembram vocês? A Arca de Noé, não é verdade? Aliás, a esse respeito, a questão do dilúvio, de fato ele existiu, segundo o que a espiritualidade nos revela, mas não foi exatamente como narrado pela Bíblia. A espiritualidade nos advertiu e já nos mostrou que o dilúvio de fato foi um grande cataclisma que ocorreu no nosso planeta, onde houve toda uma remodelação geográfica, uma remodelação cultural e religiosa no nosso planeta azul. De forma que... Oi, Anne, tudo bem? De forma que... Irmão Benedito Júnior, de Belém do Pará, legal, bem-vindo, irmão. De forma que aquela visão, do ponto de vista religioso e da Igreja Católica, de que o dilúvio existiu naquele modelo e naquela forma, não é a forma como nós vemos, nós umbandistas, porque existe um livro que até eu indico para vocês, e como nós estamos no celular vai sair virado, eu deixei separado para mostrar para vocês, Gênese Divina da Umbanda Sagrada, de Umbanda Sagrada, claro, do nosso mestre de sempre, Rubens Saraceni, pela editora Madras. Eu vou mostrar a capa para vocês, mas provavelmente vai sair virado. Tá? Esse livro trata deste assunto e alguns outros. Voltando um pouquinho à questão do dilúvio, houve de fato um grande cataclisma no planeta, onde houve uma reordenação, claro, geográfica, né, religiosa e cultural,
Uma grande civilização que nós conhecemos hoje por a mitológica ou real cidade de Atlântida, está inserida nesse contexto desse grande cataclisma, onde o planeta era regido em uma determinada era por uma determinada divindade, é o mistério da divindade Lucifer. Um dia, quem sabe, nós ainda conversemos a respeito, e houve todo esse redimensionamento. Mas o fato é que a espiritualidade nos revela, retornando agora à gênese do nosso planeta Terra, e a Umbanda, segundo relatos da espiritualidade, ela nos traz esse mistério, uma revelação ainda que parcial, no sentido de que o início ou a construção, digamos assim, numa linguagem mais simples, do nosso planeta Terra, teve participação direta do que nós chamamos de trono das 7 encruzilhadas. Nós já falamos, tivemos a oportunidade de falar sobre o trono das 7 encruzilhadas, que é um trono que rege o nosso planeta. Cada planeta possui um trono regente. O nosso se chama trono das 7 encruzilhadas, que tem um magnetismo sétuplo. Nós também já falamos sobre isso. E o planeta Terra, na verdade, ele era uma grande massa, né? Uma grande massa solta no universo. Os livros nos revelam que era um grande caos energético. E o divino criador Olorum estabeleceu neste ponto do universo, onde hoje está situado o planeta Terra, o trono das 7 encruzilhadas. Fixou esse trono das 7 encruzilhadas. Eu não vou voltar sobre o conceito de trono das 7 encruzilhadas, porque nós já vimos antes, tá? O trono das 7 encruzilhadas, durante alguns bilhões de anos, ele se encarregou de esgotar todo o magnetismo ígneo e telúrico do nosso planeta. Isso, segundo se tem notícia, isso ocorreu por cerca de 4 bilhões de anos. Imaginem vocês, só para comparação, nós estamos no ano de 2017. Imagine 2017 anos para 4 bilhões de anos. Esse foi o tempo que o trono das 7 encruzilhadas, uma vez fixado pelo nosso divino criador Olorum nesse ponto do universo, começou a esgotar essa grande massa que nós conhecemos hoje para o planeta Terra, absorvendo com o seu magnetismo todos esses desequilíbrios ígneos telúricos, digamos assim. E isso durou um período longo, por cerca de 4 bilhões de anos. Evidente que nenhuma forma de vida nesse ponto, ou durante esse tempo, era possível ter ocorrido. Consta aqui que a transmissão foi pausada, é verdade? Interrompida, não? No meu computador parece sim. Bom, vamos lá. Voltamos. Nenhuma forma de vida durante esse período, considerando que era puro fogo, pura energia ígnea e telúrica, se estabeleceu no nosso planeta nesses primeiros 4 bilhões de anos. E depois, aos poucos, o magnetismo do trono das 7 encruzilhadas, ele foi se esgotando e, consequentemente, o nosso planeta ele foi entrando num processo de esfriamento. A cessação desse esgotamento, a cessação da ação do trono das 7 encruzilhadas sobre o nosso planeta, que durou aproximadamente 4 bilhões de anos, no momento que cessou, o planeta começou a entrar num processo de resfriamento. E esse processo de resfriamento durou um longo tempo também. Se tem notícia que demorou mais cerca de 3 bilhões de anos para que o planeta entrasse nesse processo de resfriamento, a ponto de que se começassem a existir os planos e as dimensões. E por isso que é necessário que a gente fale um pouco sobre a questão da gênese do planeta, para depois entrar nos planos e as dimensões propriamente ditas, tá?
Depois desse processo de resfriamento que durou 3 bilhões de anos aproximadamente, então vejam que nós já estamos em 7 bilhões de anos, 4 bilhões que foi o tempo que demorou para esse processo de esgotamento, depois mais 3 bilhões para o processo de esfriamento. O planeta começou a formação dos seus vários planos e das suas várias dimensões. Calmem, eu vou falar um pouquinho sobre os planos da vida e as dimensões logo na sequência. Esse processo de criação ou de estabelecimento dos planos da vida e das suas respectivas dimensões demorou aproximadamente mais 2 bilhões de anos. Então percebam vocês, irmãos, que tudo que diz respeito ao divino não ocorre do dia para a noite, embora possa acontecer, mas especificamente na gênese do nosso planeta Terra e segundo essa visão umbandista, isso demorou muito tempo. Tá? Então, nós já estamos já em 7 bilhões de anos, mais 1 ou 2 bilhões de anos aproximadamente, para que houvesse a delimitação dos planos e das respectivas dimensões. Damos uma parada por aqui. Feito isso, o processo esgotado, o trono das 7 encruzilhadas, esgotado todo o seu magnetismo, mais cerca de 3 bilhões de anos para o seu esfriamento e mais 2 para o estabelecimento e a fixação dos planos e respectivas dimensões no nosso planeta, que é um planeta, aliás, é bom que se diga, é um planeta misto. Nós não estamos falando naquela classificação de Kardec, tá? Nós estamos falando de uma classificação genuinamente umbandista, na qual os planetas eles podem ser de seres masculinos, seres femininos e de seres mistos, ou seja, planetas mistos habitados por seres masculinos e femininos. E existem planetas que são habitados exclusivamente por seres femininos, como é o caso de Vênus, tá? Só para ilustrar. Esse planeta, então, depois de esgotado, esfriado e com todas as suas dimensões e planos estabelecidos do lado espiritual, começou a ser habitado por seres e criaturas. É aí que é importante que a gente chegue. Então, se estima que o nosso planeta Terra, após passar por todo esse processo, demorou cerca de 10 a 13 bilhões de anos, sendo que pelo menos no último bilhão ele começou a ter as primeiras formas de vida. E a primeira forma de vida que se tem notícia, segundo relatos da gênese umbandista, foi as algas, seguidas dos elementos vegetais. Então, as algas, os elementos vegetais e depois as primeiras formas de vida humanas. Começou com os símios, os primatas, aqueles seres que hoje desembocaram onde nós estamos hoje, que é o ser humano. Tá? Então isso pelo menos nos últimos 500 milhões, 1 bilhão de anos que começou a ser habitado por seres e por criaturas. Então vejo que isso é bastante complexo, não é verdade? Estabelecidas essas bases, que o nosso planeta ele nem sempre foi o que é hoje, que ele demorou um grande período de tempo, de bilhões de anos, mais especificamente cerca de 13, para chegar onde está, num processo de esgotamento, de formação da sua calota, de um reequilíbrio interno das suas massas e dos seus corpos internos, e depois passar por um esfriamento, formação de todos os planos e dimensões e início das primeiras formas de vida, começando pelas algas, vegetais e mais recentemente pelos símios, para aqueles seres que hoje acabaram se tornando o que nós somos hoje. Isso demorou cerca de 13 bilhões de anos. A questão relativa, qual é a importância de nós entendermos e compreendermos essa questão da gênese umbandista, da gênese do nosso planeta e dos planos da vida. É importante que a gente compreenda isso para o entendimento não só da nossa ancestralidade, mas também qual é o processo evolutivo que nós passamos e ainda nos encontramos. Em outras palavras, da onde nós viemos, da onde nós estamos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Isso nos coloca num ponto no universo para que a gente entenda e compreenda o nosso verdadeiro lugar.
Bom, estabelecidas essas bases de forma bem sucinta, é claro, e para maior aprofundamento eu recomendo a leitura do livro Gênese Umbandista, do nosso mestre Rubens Saraceni, editora Madras. Passamos então desde logo a compreensão e o estudo dos planos da vida. É importante que se diga que plano da vida é diferente de dimensões. Planos são locais ou são pontos nos quais nós passamos durante o nosso processo de evolução. É como se nós tivéssemos aqui no plano físico faixas vibratórias nas quais nós passamos durante esse processo evolutivo. Só que isso ocorre no plano espiritual. Tá? Vamos tentar compreender isso. No nosso sistema via computador eu tinha condições de ilustrar isso, mas como nós estamos no celular hoje não vai ser possível, mas vamos lá. Tá? Existem 7 planos da vida, pelos quais nós já passamos 6 pelo menos, onde nós nos encontramos no 6º plano da vida, o rumo ao 7º plano da vida. Por que existem esses 7 planos da vida? Qual é a finalidade do nosso divino Criador Olorum ao criar esses 7 planos da vida? É simples, nós passamos por um processo de nascimento, de amadurecimento, de evolução, até nós atingirmos um estado evolutivo tal que nós temos condições de retornar ao nosso divino Pai Criador Olorum. Tá? Antes da existência de tudo, dos planetas, dos seres, das criaturas e até mesmo das próprias divindades, tudo se passava no interno, do lado interno da criação. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho a esse respeito também. Tá? Em determinado momento, Deus começou a exteriorizar de si os seus mistérios, que nós conhecemos hoje como divindades, que são os nossos sagrados pais e mães orixás. Sempre lembrando que tudo começou através de uma intenção, e esse mistério da intenção diz respeito a Exu Mirim, que ele permaneceu no lado interno da criação. E o primeiro orixá a ser exteriorizado por ele depois dessa intenção foi o orixá Exu, o orixá Oxalá, o orixá Ogum, e assim sucessivamente as suas divindades foram exteriorizadas do lado interno da criação, também conhecido como Orum, para o lado externo da criação, conhecido como Aie. Estabelecidas essas bases, passamos agora para o lado humano, para o lado não divino. Nós todos também passamos por um processo de criação e de exteriorização, não enquanto seres carnais, não enquanto matéria, mas enquanto seres divinos, enquanto espíritos, nós temos uma gênese, ou seja, um momento a partir do qual Deus nos criou. Mas eu volto a dizer, não é criar o nosso corpo, o Adriano, a Carmela, a Janine, a Rosa, a Márcia, como nós somos hoje, mas a nossa origem, a nossa gênese, a nossa semente. Aquele espírito que de encarnação em encarnação, ou de evolução em evolução, vai galgando um degrau a mais da criação para chegar, quem sabe um dia, a um patamar que, não restando mais esse processo reencarnacionista, nós possamos ou retornar para Deus ou iniciar uma nova missão, uma nova jornada. Tá bem? Bom, nós um dia, em um dado momento da humanidade, nós somos também exteriorizados por Deus, assim como os sagrados orixás também o foram. Tá? E quando nós somos exteriorizados por Deus em um determinado momento, nós saímos como centelhas vivas, como pequenas luzes piscantes, só para melhor compreensão. Boa noite, Marcelo. Pequenas luzes piscantes que nós somos expelidos na forma de espíritos ainda rudimentares, é verdade. Vamos chamar de útero divino, é uma expressão que eu uso para melhor compreensão minha e também quando eu vou explicar. Então imaginem um grande útero divino, que é onde está Deus, e em determinado momento ele intencionou criar a Rosa, a Márcia, o Marcelo, a Janine, o Adriano, a Carmela, e a partir dessa intenção ele exteriorizou de si para o lado exterior da criação um espírito, que somos cada um de nós, hoje encarnados. Esse espírito, quando exteriorizado por Deus, na forma de uma pequena centelha de luz, ele imediatamente... Olá, Ju, legal, estamos juntos de novo. Quando nós fomos exteriorizados por Deus, a partir desse útero divino, a partir do lado interior
e divino da criação, imediatamente nós somos colocados no primeiro plano da vida. Eu peço que vocês anotem e vão acompanhando conforme a gente vai conversando pra gente. Eu vou falando, vocês vão olhando para o caderno, vão olhando para a anotação para acompanhar o raciocínio. Tá? Nós temos 7 planos da vida. E quando nós somos exteriorizados, nós caímos no primeiro. Vamos dizer assim, caímos. Ou nós somos introduzidos para o primeiro plano da criação, o primeiro plano da vida, que é o plano fatoral. Anotem. Tá? Esse primeiro plano da vida ou da criação, o plano fatoral, como eu disse alguns instantes atrás, nós somos expelidos desse útero divino na forma de uma pequena centelha, que com o tempo se tornará um espírito, e desembocamos, caímos nesse primeiro plano da vida chamado de plano fatoral. Neste plano, nós ainda somos seres inconscientes. Nem instintivos nós somos seres inconscientes, e nós começamos a ser inundados de fatores divinos. Esses fatores divinos percorrem toda a criação, em todos os seus pontos, atingindo todas as dimensões e todos os planos. Nesse primeiro plano da vida, o plano fatoral, existem 7 dimensões. Vamos pensar assim. Nós temos planos da vida, imaginamos uma linha imaginária na vertical, vamos colocar aqui no canto do celular, uma linha vertical, tá? Sendo que cada ponto dessa linha vertical nós temos um plano da vida em linha ascendente ou descendente, não importa. Isso tende a ser uma ascendente porque é uma evolução, mas para a compreensão isso não importa. Então no primeiro ponto da linha, vamos imaginar aqui em cima, nós temos o plano fatoral, que é uma localização dentro do nosso planeta. O plano fatoral percorre toda a criação, mas ele passa pelo planeta Terra. E quando nós saímos do útero divino, caímos nesse plano fatoral, somos recebidos, atraídos, recepcionados, não importa a terminologia, por um par de orixás, por um par de divindades fatorais. Cada plano da vida possui divindades. As divindades do plano fatoral se chamam divindades fatorais. Essas divindades fatorais atraem para si esse ser que está sendo expelido, esse espírito, essa centelha divina que está sendo expelido pelo útero divino de Deus, do Criador. Começa a dar mensagem aqui no celular. Nós somos atraídos por essas divindades fatorais. Nós conhecemos essas divindades fatorais que nos acolhem, que nos fatoram com o seu magnetismo no primeiro plano da criação. Nós conhecemos como orixás ancestrais. Lembram que nós conversamos sobre isso nos encontros bem atrás, quando nós falamos de orixá ancestral, orixá de frente e orixá junto ou adjunto? Sim, aí está a explicação. Aquele orixá, aquela divindade, no caso fatoral, que nos acolhe no primeiro instante que somos exteriorizados de Deus, são as divindades fatorais que nós conhecemos na Umbanda Sagrada como orixá ancestral. Em verdade, se trata de um casal de orixás ancestrais. O orixá ancestral masculino e o orixá ancestral feminino, respectivamente, conforme seja um ser, um espírito masculino ou feminino. O outro se chama orixá ancestral recessivo. Não importa essa terminologia, o que importa agora, nesse momento, é que a gente compreenda como a gente saiu de Deus, como a gente nasceu e como nós estamos aqui onde estamos nesse momento. Bom, voltando. Saímos de Deus, desse útero divino, caímos e desembocamos no primeiro plano da criação, que tem 7 dimensões, e fomos recebidos, atraídos por um casal, por um par de orixás ancestrais, um principal e o outro recessivo. Nesse plano da vida, nós somos inundados de fatores divinos, mais especificamente 7. Nós temos o fator da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Esses fatores divinos começam a ser saturados nessa centelha viva. Até isso não existe um tempo, pessoal. Vocês podem estar imaginando, ok, mas quanto tempo
Eu, enquanto centelha viva, enquanto espírito em processo de criação, fico nesse plano fatoral. A ciência divina não nos revelou isso. Isso é um mistério que pertence somente a Deus e ou não se sabe ou não se tem permissão para compartilhar. Tá? Então, nós ficamos, enquanto seres inconscientes, partículas divinas emanadas de Deus, nesse plano fatoral, que é o primeiro plano da vida. Por isso que eu pedi para vocês anotarem no caderno para poder acompanhar. Nós somos inundados por fatores divinos das 7 vibrações que nós já vimos antes: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, e fomos recebidos por um par de orixás, um par de divindades fatorais que nós conhecemos como os orixás ancestrais. Adriano, como é que eu sei qual é o meu orixá ancestral? Bom, na Umbanda Sagrada existe um processo próprio, existem outras formas, é verdade, eu não desconsidero nenhuma, mas segundo o meu fundamento, para se fazer a leitura de um orixá ancestral, é um processo, um ritual específico e próprio, onde um guia espiritual, normalmente um guia espiritual que é chefe de terreiro, chefe de um templo, de uma casa de Umbanda, mediante preceito e mediante o cumprimento de certos rituais, ele faz a leitura da coroa, tá? E para identificar qual é o orixá ancestral, aquele que fatorou o ser no primeiro plano da vida, tá bem? Leitura de búzios, também se tem notícia que se pode fazer, mas isso é um fundamento de outra religião que não é da Umbanda. Tabelinha, na internet tem uma tabela que se eu nasci em tal data e em tal lua, eu sou filho de determinado orixá. Não funciona, gente, não funciona, porque preciso muitos mais informações e dados para se ter essa resposta completa. O enquadramento, em que momento, a hora, o instante, o segundo que esse ser nasceu, para se poder identificar. E outra, essa identificação baseada na data do nascimento é o orixá de frente e não o orixá ancestral. Mas tá bem, compreendidas essas primeiras bases, o ser então, quando já se encontra maduro o suficiente, saturado de fatores suficientes para que ele possa passar para um próximo plano da vida, ele sai do plano fatoral e passa para o segundo plano da vida. Vamos baixar essa linha um pouquinho, chamado plano essencial. Anotem, tá? Então, primeiro plano da vida, fatoral. Segundo plano da vida, depois que nós estamos completamente inundados por fatores divinos, enquanto centelhas vivas e ainda inconscientes, nós somos empurrados ou atraídos para o segundo plano da vida, que é o plano essencial. O plano essencial também é um local na criação, do lado etérico da criação, é verdade, que é regido por divindades essenciais. Nesse plano da vida, nós somos recebidos também por um par de divindades essenciais e passamos a receber essências, e daí o nome. Lembrem, primeiro plano da vida, fatores. Nós somos inundados por fatores divinos, 7 fatores divinos. Depois, quando nós estamos devidamente prontos, amadurecidos, enquanto seres inconscientes ainda, passamos para o segundo plano, que é o essencial. Somos recebidos ou atraídos por um par de divindades essenciais e somos inundados com magnetismo, com as suas essências divinas, que também são 7. Tá? Essência de fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Por isso que dizemos que nós, seres humanos, e hoje encarnados, temos magnetismo sétuplo, porque em algum momento do nosso processo evolutivo, nós já experimentamos os 7 magnetismos, os 7 fatores e as 7 essências. Bom, no plano essencial, que se passa do lado etérico da criação, não é uma localidade física, não é possível a gente colocar parede ou identificar em algum local onde fica o plano essencial, mas no planeta Terra, nós estamos falando do planeta Terra, tá? Nós somos inundados de essências, e essas essências vão de dentro para fora, vão criando uma espécie, é a expressão utilizada até pela própria espiritualidade para a nossa compreensão. Pai Benedito de Aruanda, que foi que
trouxe para o plano material através do mestre Rubens esses mistérios, ele advertiu o próprio Rubens dizendo o seguinte: filho, certas coisas não tem como se descrever em palavras, então a gente procura trazer da forma mais simples para a compreensão de vocês. E é um exemplo agora com relação ao plano essencial da criação. De dentro para fora, nós somos inundados ainda como seres inconscientes, centelhas de luz pulsantes, é como se fosse uma luz piscando. Nós somos inundados de essências de dentro para fora, e quando esse núcleo ele é inundado de essência cétupla, ao redor dessa centelha viva começa a formar uma crosta. É como se fosse uma casca que depois ele vai tomar uma forma ovoide, uma forma de ovo, uma forma arredondada, uma forma circular, como preferirem. Tá? E isso dura também um determinado tempo necessário para que nós consigamos ser saturados de todas essas essências cétuplas, divinas, e depois de serem recebidos por divindades essenciais. Não se tem tempo também, a ciência divina não revela quanto tempo isso demora para acontecer, e isso é muito particular de cada ser e criatura. Quando nós estamos prontos nesse plano da vida, repito, o plano essencial, nós passamos para um próximo plano da vida. Não tem nenhuma pergunta? Não. Me ajuda aí, amor, por favor. Nós passamos para um próximo plano da vida, o terceiro plano da vida. Lembrando, o primeiro é o fatoral, o primeiro é o essencial e o terceiro é o elemental. Tá? Terceiro plano da vida. Eu já vou adiantar que todos nós, eu, você, nós já passamos por todos esses planos da vida. Nós já fomos seres fatorais, nós já fomos seres essenciais, nós já fomos seres elementais e estamos hoje em um plano que eu já vou falar. Tá? No plano elemental, nós estagiamos em elementos. Que elementos são esses? Nós já falamos em algumas aulas e encontros anteriores que cada trono está ligado a um elemento. O trono da fé está ligado ao elemento cristalino, o trono do amor está ligado ao elemento mineral, o trono da justiça ao elemento ígneo, o trono da lei ao elemento eólico e assim por diante. Nesse plano elemental, nós somos recebidos também, atraídos por um par de divindades elementais e somos imantados por um desses elementos, elemental de um. Tá? Nesse plano nós somos alimentados, por exemplo, pelo elemento ígneo. Nós somos saturados de elementos ígneos, vamos nos fortalecendo até que a gente atinja uma maturidade suficiente para que nós possamos passar para um próximo plano. Então nós estagiamos, vejam que no plano fatoral nós experimentamos os 7 fatores, no plano essencial nós experimentamos 7 essências, no plano elemental nós experimentamos 1 elemento e nos especializamos esse elemento, digamos assim. Então imaginem, só para exemplificar, lá no plano fatoral, que é o primeiro plano da criação, nós fomos recebidos por uma divindade ígnea, tá? Que nós conhecemos na Umbanda como Xangô. Tá? Essa divindade ígnea, Xangô, nós já recebemos a semantação dela, e aquele ser, aquele espírito que foi recebido lá no primeiro plano da vida, o fatoral, por uma divindade ígnea que é Xangô, ele é filho ancestral de Xangô. Mas durante esse processo evolutivo, de plano em plano, ele vai estagiando em outros elementos e em outras formas de vida. Formas de vida não, mas em outros elementos sim. Então imagine um ser, um espírito, uma criatura que foi fatorado por Xangô, por uma divindade ígnea, pode, no plano elemental, ser fatorado, por exemplo, por um trono cristalino, que nós conhecemos na Umbanda por Oxalá, certo? Então até aí nós estamos diante de um ser, de um espírito ígneo cristalino. Ele já experimentou
os elementos ígneos e cristalino e passou por experiências em fatores e essências dos outros elementos. Bom, dito isso, inundados desse elemento, no exemplo cristalino, podia ser qualquer outro, podia ser aquático, telúrico e assim por diante, nós começamos nesse plano elemental um despertar de consciência. Lembrando que até então nós somos seres inconscientes. Nós somos despertados em nossa consciência, porém ainda somos instintivos. Então nós, Adriano, Carmela, Ju, Joana, Keila, a Rose que entrou agora, enquanto seres elementais, eles começam a despertar a sua consciência, e eu quero dizer com isso, despertar a consciência, despertar que ele existe. Antes era um ser adormecido, inconsciente. A partir desse plano elemental, ele desperta a sua consciência, mas ele ainda é instintivo. Ele é inundado de um elemento dentre os 7, e quando chega num processo de evolução tal, ele tem condições para passar para o 4º plano da criação. Gente, eu estou falando isso de forma muito rápida, de forma muito simples, tá? Então nós temos, repito, anotem no caderno, primeiro plano da vida, o plano fatoral, segundo plano da vida, plano essencial, terceiro plano da vida, plano elemental. Compreenderam isso? Tá bem. Quando nós estamos saturados de um elemento determinado, nós somos atraídos para um próximo plano da vida, que é o 4º, chamado plano bielemental. Anotem. Plano bielemental, ou também conhecido como plano dual. Adriano, que raio de plano é esse? Bom, como todo plano, ele também é regido por divindades bielementais. E nós também somos recebidos, já seres conscientes da nossa existência, somos recebidos por essas divindades, atraídos para eles e acrescentado ao nosso magnetismo mais um elemento. Lembram disso? No plano terceiro, onde é o chamado de plano elemental, nós somos envolvidos e saturados em um elemento. Nós usamos, a título de exemplo, o elemento cristalino. Buscando e voltando um pouquinho no exemplo inicial, nós fomos fatorados por uma divindade ígnea, né? Nós fomos, no terceiro plano, envolvidos por um outro elemento, que é o cristalino, então nós somos um ser, um espírito ígneo cristalino, e no 4º plano da vida é acrescentado a esse nosso currículo um segundo elemento, por exemplo, o elemento aquático. Tá? Então um ser, um espírito ígneo, cristalino, aquático. Mas Adriano, até onde eu sei, a água não se mistura com fogo. Bom, aí é preciso que a gente entenda a questão de polarização e de compatibilidade. De fato, água e fogo, elas não se coadunam, mas elas se polarizam. Então nós temos nesse exemplo, e é exemplo, não é sempre assim, o caso de um ser que foi fatorado por uma divindade ígnea, no terceiro plano de criação ele recebeu uma imantação de um elemento, que no exemplo é o cristalino de Oxalá, e no quarto plano, por um outro elemento, que no exemplo é um elemento aquático. Então nós temos um ser que experienciou a sua vivência espiritual, tanto no elemento telúrico, ígneo, cristalino e agora aquático. Nós também somos imantados durante um longo período de tempo nesse plano bielemental. Nós já começamos a mudar de forma, nós começamos, vejam, uma pequena centelha viva e divina, né? Depois nós passamos a criar uma forma ovoide no segundo plano da vida, no terceiro, e criar o que nós chamamos de casca ou invólucro. No terceiro plano da vida nós recebemos o primeiro elemento, no 4º plano nós recebemos o segundo elemento, vejam, enquanto espíritos emanados de Deus, para chegar onde nós estamos hoje. Nesse 4º plano da vida, nós somos saturados de um segundo elemento, lembrando que é o plano bielemental ou dual. Somos recebidos por um par de divindades duais.
E começamos a alterar a nossa forma, de forma ovoide para forma estrelada. Tá? Então é como se fosse um embrião mudando de forma e evoluindo e estagiando em diferentes elementos. Tá? Quando nós atingimos um grau de maturidade, de saturação suficiente no quarto plano da vida, que é o plano bielemental, nós somos atraídos para o quinto plano da vida. Alguém sabe qual é? Anotem lá, plano encantado. Isso, em algum momento da nossa criação, na nossa existência, nós já fomos um ser, um espírito encantado. Neste quinto plano da vida, nós somos atraídos e recebidos também por um par de divindades encantadas, que pode ser de outra qualidade, de outro elemento. Eu vou parar com esse exemplo para não confundir, eu apenas usei como casuística, tá? E nesse plano encantado, literalmente nós nos tornamos encantado. Por quê? Nós saímos de Deus na condição de uma célula viva e divina, porém inconsciente. Aos poucos nós fomos adquirindo forma, aos poucos nós fomos adquirindo consciência, mas ainda instintivos. E no plano encantado, no quinto plano da vida ou da criação, além de adquirir consciência, nós começamos a adquirir um pouco de discernimento, né? Ou de maturidade, se assim preferirem. Não a maturidade que nós temos hoje, mas um pouco de maturidade. Se no quarto plano da vida nós já sabemos de nós mesmos, que nós existimos, nós temos algum grau de consciência, tá? Mas nós começamos um grau de conhecimento, de autoconhecimento nesse processo evolutivo, nesse plano encantado. Nós começamos a deixar a nossa instintividade. Ainda a temos, mas ela começa um processo de desaparecimento para podermos entrar no sexto plano da criação, ou plano da vida. Nos seres, no plano encantado, existem inúmeras dimensões, eu acabei esquecendo de falar. O que são dimensões? Se nós imaginarmos uma linha vertical, sendo que cada ponto dessa linha vertical existe um plano da vida, as dimensões ocorrem na horizontal. Então tracem duas retas aí no caderno de vocês. Se nós temos no primeiro ponto, plano essencial, no segundo, plano fatoral, perdão, no segundo plano, essencial, no terceiro, o elemental, o quarto bielemental, o quinto encantado, cada uma desses pontos ou planos da criação tem nas suas horizontais dimensões diferentes habitadas por seres diferentes. Sim, um plano encantado possui 49 dimensões. Cada uma dessas 49 dimensões estão associadas a uma essência, a um fator e a um elemento. Eu posso dizer o que com isso? Que no plano encantado nós temos dimensões ígneas, habitadas por seres ígneos, seres do fogo. Nós temos uma dimensão aquática, habitada por seres encantados aquáticos, da água. Nós temos dimensões encantadas habitadas por seres eólicos, o ar. Um silfo, por exemplo, é um ser encantado, que habita uma dimensão eólica que é regida por uma divindade encantada eólica. Vejam como isso é complexo, irmãos. Tá? Mas é legal, é importante que a gente entenda isso, porque isso reflete no estudo de outros mistérios, como as linhas de trabalho. Lembram que em algum momento a Carmela ela falou e conversou com você sobre as crianças espirituais, quando a gente estudou as linhas de trabalho? E a Carmela falou também que as crianças espirituais, os herês, eles não são espíritos humanos. Em sua grande maioria, são seres encantados. São seres infantis que habitam uma dimensão infantil do plano encantado. Por isso que é importante a gente compreender esses mistérios, porque em algum momento dessa compreensão, essas informações elas vão se ligando umas às outras. Tá bem? Então, no plano encantado, melhor dizendo, em qualquer uma das suas 49 dimensões, existem seres e criaturas em quantidade imensa.
existem centenas de milhares de seres encantados que habitam cada uma das 49 dimensões do plano encantado. Uma questão interessante e importante de se dizer: a evolução dos seres que habitam uma dimensão do plano encantado é diferente da nossa. A evolução de um ser em um plano encantado, em uma determinada dimensão, demora séculos. Ao passo que a nossa evolução ocorre conforme nós vamos falar agora no próximo plano da vida, que é o plano natural, sexto plano da vida, o plano da criação. Anotem, vou relembrar. Primeiro, fatoral, essencial, elemental, bielemental, encantado, e agora o sexto plano da vida, que é o plano natural. O plano natural da vida possui 77 dimensões, isso mesmo. E um destes planos é o humano, o plano natural humano onde nós vivemos. Eu gosto muito de dizer isso porque quem já não ouviu em algum momento da vida alguém dizer assim, querendo mostrar sua soberba e a sua superioridade, dizer para alguém: você sabe com quem tu está falando? Aí nós podemos responder: sim, eu estou falando com um ser que habita uma das 77 dimensões de uma dos 7 planos da vida do planeta Terra. Ou seja, é o pó do nada. Tá certo? Então, o plano natural, que é o sexto plano da vida, é diferente dos anteriores por um atributo. Nós já temos consciência plena. Se no plano encantado nós tínhamos consciência e ainda éramos um pouco instintivos, começando um processo de despertar, no plano natural humano nós temos consciência, sim, nós temos consciência plena, mas nós já temos algo que é muito importante, nós temos livre-arbítrio, coisa que os seres encantados ainda não têm. No plano natural, os seres que habitam uma das 77 dimensões do plano natural têm livre-arbítrio, ou seja, eles têm a prerrogativa de errar, mas sofrem as consequências desses erros, fruto das suas próprias escolhas. Pergunta segunda Carmela: encantados é o mesmo que elementares da natureza? Não, não é. Os elementares da natureza, elementais, Janine, não é elementares. Elementares tem outro conceito. É no plano elemental mesmo, tá? Voltando um pouquinho, então. No plano natural, nós desenvolvemos, além daquela consciência, nós desenvolvemos o livre-arbítrio. É aqui, no plano natural, em uma das 77 dimensões, que nós, Adriano, Carmela, Janine, Rose, Joana, Ju e assim por diante, nós nos encontramos hoje. Mais especificamente na dimensão humana. Tá? Então, cada um de nós já passou por uma dimensão fatoral, essencial, uma dimensão elemental, bielemental, encantada, e agora nós estamos no plano natural da vida, em uma das suas 77 dimensões, que é a dimensão humana. A dimensão humana, ela é reencarnacionista, ou seja, nós evoluímos de encarnação a encarnação e temos a prerrogativa de ter o livre-arbítrio, ou seja, a prerrogativa de errar e de acertar. Se nós errarmos, nós vamos, digamos assim, entre aspas, pagar por isso, né? E termos que retornar tantas vezes for necessário para que a gente consiga atingir um plano suficientemente de maturidade para passar para o próximo plano da vida. Tá? O plano, portanto, humano da dimensão natural, a dimensão humana do plano natural é um plano reencarnacionista que nós habitamos. Tá, Adriana, mas e as outras 76 dimensões do plano natural? São habitadas por seres naturais. Muitos seres naturais que interagem com nós hoje vêm de uma dimensão paralela à nossa, lembrando que dimensão é na horizontal. Então, no mesmo plano, nós temos 77 dimensões. Apenas para ilustrar, porque esse mistério não é totalmente aberto. A primeira dimensão, imediatamente à esquerda, a nossa, a humana, é a dimensão habitada, a dimensão regida por Exu.
E nessa dimensão nós temos seres Exus naturais. A primeira dimensão, imediatamente à direita da nossa, a humana, é a dimensão habitada por seres Oguns. Então são seres Oguns naturais. E assim por diante, são 77 dimensões habitadas por centenas de milhares de seres naturais. Então nós não somos o último gás do refrigerante, nem a última bolachinha do pacote. Tanto nos demais planos quanto nas demais dimensões, existem muitos seres e criaturas que conseguem interagir conosco, principalmente os seres que habitam o plano encantado e o nosso plano natural. E como é que eles interagem conosco? Como que uma criatura, um ser encantado, por exemplo, uma criança espiritual que se manifesta na Umbanda, vai vir até nós para se manifestar e para interagir? Por meio dos portais na natureza, os chakras naturais da natureza e através das religiões. Especificamente na Umbanda, eles conseguem se manifestar no plano natural, na dimensão humana, por via da religião de Umbanda. Né? Se abre um magnetismo próprio e específico para que esses seres encantados, consigam se manifestar aqui. Existem seres naturais que também se manifestam na Umbanda. Tá? Por exemplo, nós temos os exemplos das sereias. Como assim? Sereia na Umbanda? Exatamente, irmãos. Existem seres naturais que habitam dimensões aquáticas paralelas à dimensão humana, mas também no plano natural, que se manifestam na Umbanda. As sereias são um exemplo disso. São seres naturais que não falam, não dão consulta, que se manifestam em seus médios através de incorporação, cantando. É magnífica a manifestação de uma sereia dentro da Umbanda. Quem já teve essa oportunidade de experiência sabe o quão bonito é o canto de uma sereia. Ela não fala, ela limpa, é uma excelente... É um ser aquático, um ser natural aquático excelente para fazer limpeza e harmonização de ambientes, de pessoas, de casas, enfim. É fantástico isso. Bom, voltando ao nosso plano natural, que é onde nós estamos, em uma determinada dimensão no plano natural, dentre as 77, tá? Nós ficamos estagiando no plano natural uma quantidade de tempo suficiente para que nós desenvolvamos, com base no nosso livre-arbítrio, com base nos nossos erros, com base nos nossos acertos, a gente consiga atingir um grau de maturidade suficiente para passar para o próximo plano da vida. E esse nós só sabemos por notícia. O 7º plano da vida, anotem, plano celestial. Tá? O plano celestial possui 7 dimensões e é habitado apenas por seres iluminados, seres excelsos, alguns guias de Umbanda que não mais incorporam, mas que ainda labutam na Umbanda, ajudando, auxiliando, orientando, instruindo, regindo. Eles são seres pertencentes à 7ª dimensão da vida, 7º plano da vida, que é o plano celestial, em uma das suas 7 dimensões. São dimensões aquáticas, telúricas, ígneas, aquáticas e assim por diante. Aí, ok, Adriano, eu fico para sempre no 7º plano da criação. Vai chegar um momento que você sai do 7º plano da criação e isso é apenas ilação, é apenas coisas que a gente pensa, mas não tem nada concreto. A ciência divina ainda não divulgou isso, que nós passamos aí retornamos para Deus, voltamos para o útero divino, para a criação, a partir do 7º plano da criação. Especula-se que este conjunto de planos, do fatoral ao celestial, depois de completado, na verdade nós não retornamos para Deus. Especula-se que existem um outro conjunto de planos, ou 8º, 9º, 10º, assim por diante, ou ainda, começando um novo conjunto de planos, do 1 ao 7, ou do 1 ao 14, não se sabe, com outros atributos e atribuições, aí muito mais que celestiais, e cada vez mais nos aproximando de Deus, o nosso divino Criador Olorum. Tá, gente? Então, resumindo, o que a gente conversou hoje? Já são 8:55, como passa rápido. Nós conversamos rapidamente sobre a gênese do planeta Terra, tá?
os bilhões de anos que demoraram para o nosso planeta Terra ele ser absorvidos dos seus desequilíbrios, depois mais alguns bilhões para ser esfriado, depois mais algum tempo para que esses planos da vida, essas dimensões estivessem perfeitamente construídos e alinhados, para somente depois começar a ser habitado por seres e criaturas. Tá? E todos os seres e criaturas necessariamente passam por esse processo, esse estágio evolutivo por um dos planos da vida. É muito bonito isso dá margem para estudo por muito tempo. É por isso que eu indico e reforço a leitura daquele livro, Gênese Divina de Umbanda Sagrada, o livro dos Tronos de Deus, a Ciência Divina Revelada, de Rubens Saraceni, editora Madras. Tem uma irmã que está fazendo pergunta aqui, a Flávia. E quando ocorre uma regressão de consciência, o ser volta a ser ovoide. Ele regride de dimensão? Não é que ele regride de dimensão e nem de plano, Flávia. Esse é um outro mistério diferente dos planos da vida. Tá? Ele regride a forma de ovoide, isso é uma exceção. É quando o ser adquire um desequilíbrio ou um negativismo tamanho, ele pode, a critério da lei maior e da justiça divina, ser regredido a um status de ovoide. Lembra que nós falamos lá no início, que nós estudamos os planos da vida, que no plano essencial, nós começamos a adquirir uma forma ovalada, mas adquirir uma forma ovalada não significa ser um ovoide. Não podemos misturar isso. Forma ovalada é uma coisa, ovoide sim é uma forma de regressão, regressão no processo evolutivo, mas isso não importa necessariamente numa mudança de plano. O ser pode continuar estagnado no mesmo plano, por exemplo, se ele está no plano natural humano, ele atingiu um desequilíbrio tamanho que ele retorna ao seu estado ele é reduzido a um estado de ovoide até que ele comece a se reequilibrar e adquirir uma consciência novamente para continuar o seu processo evolutivo da onde ele parou. Se ele está no plano natural humano, então ele vai retomar o seu processo evolutivo a partir desse plano. Ele não retorna de plano, mas ele é regredido ao status de ovoide. É legal essa questão do ovoide, uma hora para nós dar uma estudada a esse respeito, tá bem? E a Zodara, boa noite, irmã. Irmãos, eu acho que é isso, já são 20 horas e 58 minutos. Cumprimos hoje com o nosso objetivo, estudar mais um pouquinho da nossa sagrada e amada Umbanda, tá bem? Estamos aí a 1000 com o Templo Escola de Umbanda Aranauã, nós estamos partindo para o 3º mês, com giras semanais sempre às terças-feiras a partir das 20 horas, sessões públicas, caritativas de atendimento. Uma vez por mês, pelo menos, nós fazemos sempre um workshop gratuito sobre um tema na Umbanda. No mês passado nós tivemos um workshop, um curso gratuito dentro do terreiro, tratando sobre o uso das ervas, banhos e deformações na Umbanda. E este mês, amanhã, quinta-feira, dia 31 de agosto, nós vamos ter um outro cursinho, um workshop gratuito, versando sobre a história da Umbanda. Aquilo que nós falamos aqui no nosso estudo teológico, nós vamos falar um pouquinho, em 2 horas, das 20 às 22 horas, lá no terreiro, para aqueles irmãos que comparecerem um pouquinho sobre a história da Umbanda. Tá bem? Márcia, obrigada, boa noite. Legal, Flávia. Qualquer dúvida, irmãos, qualquer crítica, qualquer troca de ideias, inbox, através do e-mail contato@aranauã.com.br. Lembrando que o nosso site também é www.aranauã.com.br. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, Templo Escola de Umbanda Aranauã. Quem ainda não curtiu, curta, não perca, porque através desse canal a gente vai publicando conteúdo, informação de cursos, inclusive AD. Nós temos o nosso canal também no YouTube, tá? Aranauã Templo Escola de Umbanda. Quem não foi até lá, chega lá, curte o canal, se inscreva para também poder acompanhar os vídeos. Tá bem, irmãos? Valeu, Gelma. Valeu, Janine. Até o dia 17. Um abração aí. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e Oxalá os abençoe. Tchau, tchau.